Um abraço para você que está do outro lado aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui diretamente do CCS, que é o Centro de Convenções de Salvador, para o 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, que representa o CBCenf. É a 27ª edição. Estamos aqui diretamente nesse podcast aqui, ó. Pode falar enfermagem. Vamos conversar muito a respeito nesses 4 dias. E aqui ao nosso lado para fazer esse trabalho na comunicação, de âncora, com Alcione Abreu, doutora e professora. Bem-vindo, Alcione, tudo bem? Obrigada, bem-vinda. Olá, enfermagem, sejam todos bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast. Pode falar enfermagem, o podcast está incrível. E nós estamos aqui no CBCenf e trouxemos para vocês, estamos trazendo tudo que está acontecendo aqui ao vivo, né? Então a gente está mostrando através dos episódios e é muito importante, se você está assistindo esse vídeo, curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal, porque ele é muito importante, porque aqui no COFEM, tudo que é sobre enfermagem, vocês terão acesso. E um detalhe é que você pode nos seguir no Instagram, que é o @COFEM_oficial. E tem também o @corem.ba. O Corem Bahia, isso. O Corem Bahia, que inclusive convidamos e estivemos conversando aqui com o presidente e com o vice. Sim. Nossos 2 convidados já estão aqui a postos. Ele que é o Josias Neves Ribeiro, coordenador da comissão científica aqui do Congresso. Ele atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Eu estive lá em 2002, cidade massa. E membro do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que ele estiver do outro lado aí. Tudo bem, Josias? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês falando um pouco sobre essa programação do 27º CBCenf. Estamos aqui para contribuir com a enfermagem brasileira e já agradecendo a todos que vieram aqui presencialmente e a todos que estão nos acompanhando online através da plataforma COFEM Play. E aí, Alcione, a nossa convidada? A nossa segunda convidada, importantíssima, a doutora Tatiana Maria Mello. Ela exerce hoje, né, além de estar na coordenação adjunta desse evento, que é o maior evento da América Latina, mais de 40 mil pessoas assistindo, participando. Ela é também chefe do departamento de gestão do exercício profissional do COFEM, né, e está aqui para poder contribuir de Piauí para o Brasil e para o mundo, né? Seja bem-vinda, obrigada e parabéns para os 2, porque o congresso está lindo, está incrível. Obrigado. Muito obrigada pelo convite aqui do Pode Falar. Estamos aqui, né, mostrando a grandeza da enfermagem brasileira através de um evento onde a gente tem mais de 40 mil participantes entre a presencial e online, né, através da nossa multiplataforma, COFEM Play. Então, assim, é com grande satisfação que mais um ano a gente faz o melhor e o maior congresso de enfermagem da América Latina. Obrigada. Olha só, você que está do outro lado aí, são 36 cursos, 48 sessões científicas, 4 oficinas, diversos encontros nacionais e 180 palestrantes. Inclusive, a Alcione será uma das palestrantes, né? Sim. Dentro desses 4 dias. Josias, como foi a escolha para Salvador, né? E o legado que vai ser deixado para esses profissionais em relação ao que a gente vai assistir durante esses 4 dias aqui? Perfeito. Bom, a escolha para ser sediado aqui no Centro de Convenções de Salvador, ele aconteceu durante o 26º CBCenf, e ele acontece sempre durante a reunião do sistema COFEM Corems. Então, todos os Corems, junto com o COFEM, com a organização... Só um detalhe rapidinho, é anual, né? É anual. Uau, Nosso congresso sim. acontece anual. Então, nessa reunião, tem-se os candidatos dos regionais. O Rio perdeu, gente, ano passado. A gente está levando isso para o coração até hoje. O Rio perdeu a candidatura. O Rio foi um candidato também para sediar o fortíssimo foi. Candidato, seria no Rio Centro. Isso aí. Foi o candidato, mas na apresentação, Bahia foi muito bem na apresentação. Foi O incrível. presidente Davi fez uma apresentação brilhante e o Rio de Janeiro ficou em segundo lugar. Bahia levou o 27º CBCenf. Estamos aqui
para sediá-lo e já está sendo perfeito, já está sendo maravilhoso. E o que a gente tem visto nesse primeiro dia, né? Um primeiro dia de curso pré-congresso, já temos todas as salas lotadas. Não, e não é comum, né? No primeiro dia dos congressos, assim, por ser pré-congressos, está tão cheio, né? Para vocês verem o quanto a enfermagem gosta e necessita, né? Então é importante, um congresso, uma coisa importante, é gratuito. Perfeito. Para só um enfermagem. detalhe. Eu cheguei aqui por volta das 8h30 da manhã. Eu não sabia qual era das portas, dos portões mais cheios. Sim. De tanta gente. Muita E gente. outro detalhe que me chamou a atenção foi a rapidez da sua equipe trabalhando para poder dar acesso às pessoas. Então, as pessoas entraram muito rapidamente. Vocês estão de parabéns. Uma inovação nesse congresso foi a descentralização no credenciamento. Então nós tínhamos uma área que era de alunos, uma área que era de profissionais e uma área dos colaboradores. Então essa descentralização fez com que agilizasse o processo de credenciamento, não atrasando aí a nossa programação E científica. maior número também, né? Assim, porque antes às vezes ficava só num lugar, vocês Isso, descentralizaram, isso. ficaram mais ótimos. colaboradores Mais participando colaboradores. para que a gente tivesse essa celeridade aí. E a fila mesmo assim, chegamos aqui um pouquinho depois das 8, a fila estava quilométrica, Eu né? vi, Entrando eu ali vi. pelo estacionamento, muita gente. Dos dois lados. Ô, Tatiana, me diz uma coisa. Século XXI, modernidade, avanço tecnológico, de que forma o profissional de enfermagem está se preparando ou já está preparado para isso? Nosso congresso ele teve como tema central, que a comissão científica escolheu, tecnologias e inovações na enfermagem. Foi justamente esse preparo, né, para essas novas ações e novos trabalhos que vão apresentando para a enfermagem. Então a gente tem hoje várias sessões científicas que falam da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial dentro do ensino, mas também dentro da assistência. A gente também tem várias palestras que estão com as novas tecnologias. Por exemplo, a gente teve uma resolução aprovada agora há pouco de lesões de pele e outra de matriz de fibrina. E a gente tem tanto cursos, a gente teve 2 cursos hoje de feridas e temos sessão científica também. Então, assim, a gente está preparando o nosso profissional cada vez mais para estar à frente do cuidado de qualidade para a sociedade. Então, o grande legado que a gente deixa num evento que, quando é no Estado, a maior parte da participação é do próprio Estado, é justamente isso, um conhecimento de qualidade para que a gente possa dar esse cuidado também assistencial seguro, humano e de qualidade para toda a sociedade. Só um detalhe, a informação que a gente teve do presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Bahia são 190 mil profissionais. Só na Bahia. É o quarto. Só na Bahia. Só na Bahia, é o quarto. isso. Ou seja, isso mostra realmente a grandeza do quadro, a grandeza da enfermagem. Da enfermagem, né? da profissão. Nós, no Brasil, somos mais de 3 milhões profissionais, né? Então, assim, a gente é a maior categoria da área da saúde. Então, assim, para a maior categoria, o maior e o melhor evento que a gente faz anualmente para a enfermagem brasileira, né? Como a Alcione falou, é um evento gratuito que tem de toda a diversidade, de toda a área da enfermagem. Além do evento científico, que é muito forte, a gente tem a apresentação dos trabalhos, o trabalho concorre na prêmio. Então, assim, é um evento com muita participação também da parte cultural dos regionais, porque é um evento do sistema. Todos os coréns, que são os conselhos regionais, eles participam, inclusive, da programação científica, porque eles indicam, inclusive, temas que querem que debata durante o evento. Então, a gente da comissão, a gente tem o papel de agregar toda essa diversidade, regionalização dos conhecimentos de enfermagem num evento único, que é o CBCenf. E importante, por ser um evento híbrido, tem, por exemplo, pessoas que não conseguiam se deslocar por conta de plantão, por conta de escala, ou financeiramente falando, que sair, né, dependendo do local é caro, passagem, hotel, hospedagem. Então, assim, essa forma de oferecer um evento híbrido para a enfermagem, tem gente agora de todos os lugares do Brasil conectados, podendo assistir uma qualidade de quem está aqui. Então, antigamente, se a gente não se deslocasse para os grandes eventos, a gente não conseguia compartilhar das tecnologias. E com esse evento tão dessa forma, usando inclusive a plataforma também do Cofemplay, que é muito importante,
tem muitos profissionais que ainda não fizeram download dessa plataforma. Além de ter acesso ao congresso, a outros eventos, tem muita informação para enfermagem, cursos gratuitos. É uma plataforma que veio para agregar, porque eu vejo a enfermagem muitas vezes reclamando, né? Que o COFEM não faz nada para mim, que o COREM não faz. E o COFEM está oferecendo, junto com os conselhos, né, cada um ali dentro do seu estado, uma plataforma brilhante e muitos não conhecem, né, a plataforma. Fora outros benefícios que a gente está vendo. Eu falo assim, eu tenho 15 anos de formada e nunca vi o COFEM tão perto da categoria, né, oferecendo coisas e benefícios que a gente só via em outras categorias, como a direito, medicina. Por exemplo, certificado digital, a assinatura, quem é empreendedor que faz teleconsulta precisa. Uma outra coisa importante é a carteira digital também da enfermagem, né? Então você tem acesso à carteira gratuita da enfermagem no celular. Hoje em dia a nossa vida está conectada pelo celular, a gente não consegue viver sem. Então é muito importante. Eu queria novamente parabenizar pela programação. Dá sim para trabalhar com tecnologia e trabalhar a ética, que é a veia principal do COFEM, é o foco da legislação e ética. É muito importante, né? E outra coisa que eu queria perguntar para você, Josias, quais são as tendências tecnológicas que você tem visto ou que você já vasculhou ali na programação, que você viu assim que está assim, além da inteligência artificial, o que mais assim a enfermagem está alcançando? Eu acho que assim, essa questão da inteligência artificial é um primeiro ponto, tanto que nós tivemos um curso hoje, né, a utilização da inteligência artificial na enfermagem, como fazer essa interface com a enfermagem. Mas o que Tati trouxe, por exemplo, sobre a fibrina, né, no tratamento de feridas, eu acho que esse avanço da tecnologia no tratamento de feridas, né, e a gente trata aí a questão né, principalmente da estomoterapia, então acho que esse avanço da tecnologia apresentado no Congresso por profissionais, enfermeiros, empreendedores, na maioria das vezes, eu acho que é o que a gente traz de mais, numa pegada mais tecnológica, sem contar a questão da inteligência, a questão do COFEM Play, né, essa conexão, e você traz a questão do híbrido, e quando você vem falando das pessoas que não puderam estar aqui, muitos não puderam, não somente pela questão financeira, mas também porque não tinha vaga mesmo, né? Então, assim, nós abrimos o número de inscrições e no dia que nós abrimos, encerraram as inscrições presenciais. Então, assim, tivemos que abrir depois um segundo lote, um terceiro lote, para que chegássemos no que nós temos hoje. Então, veja, no universo de 3 milhões de profissionais, para você conseguir limitar a participação desses profissionais, então, somente no presencial e com a possibilidade do híbrido, veja, mais de 26 mil pessoas inscritas online, nos acompanhando em todo o Brasil. Então, isso traz uma expansão, né? Fantástico. Mostra aí a conexão, né, da tecnologia. Mas o que eu acho, aí você fala, o que eu tiro? Eu acho que principalmente essa questão da tecnologia associada ao cuidado do paciente à beira-leito. E o que a gente tem visto demonstrado tanto no curso pré-congresso, como também nas sessões científicas ao longo da semana. O cuidado que a gente precisa ter, inclusive vindo de vocês, é que uma coisa é você fazer um congresso desse remotamente. Outra coisa é você fazer o seu estudo, o seu dia a dia na faculdade remotamente. Então eu queria que vocês falassem exatamente, começando até aqui com a Tatiana, o que é que pode ser feito para as pessoas entenderem que o estudo é no dia a dia, no toque, é no olhar da pessoa, é nos cuidados lá em loco, e não pela tela de computador. O momento do CBCenf é o momento da gente se reencontrar com a essência da nossa profissão, que é a essência do cuidado. O cuidado a gente faz de pessoa para pessoa. Apesar da gente ter toda essa questão da tela, da tecnologia, um congresso desse que oportuniza um profissional que ligou hoje de manhã lá no hospital, em Fortaleza, querendo assistir um curso, né? De que estava se tratando aqui de feridas, você está dando a oportunidade para esse profissional que está lá, que não pôde vir, saindo do plantão, e ele ia continuar no espaço, inclusive para usar a internet do hospital. E não estava conseguindo entrar porque a internet não conseguia baixar o aplicativo, porque tem aquela internet do hospital, ela é bloqueada para alguns acessos. Sim. E aí a gente conseguiu falar com o pessoal lá, através do COREM, da região, para liberar, né, para esses profissionais que estavam saindo do plantão. E eles conseguiram assistir o curso hoje de manhã no auditório do hospital.
através da multiplataforma. Então, quando é que a gente ia poder conseguir oportunizar isso se a gente não tivesse essa transmissão? Então, assim, das coisas que a pandemia deixou e que a gente pode dizer que é boa, é essa tecnologia para chegar até os grandes locais, né, os interiores, realmente, lá na Amazônia, que eles têm muita dificuldade de informação e a gente consegue chegar até lá. Até porque a gente inspira, né, a eles conhecer mais a nossa profissão, perceber a importância. E por quê? Porque nós somos parte fundamental do sistema de saúde. A enfermagem é a maior categoria. A enfermagem, cada dia mais, ela tem que estar preparada e muito bem conscientizada que ela é fundamental. E aí, isso também aqui no Congresso a gente vai trabalhar. O reconhecimento e a valorização da profissão. Porque o Congresso, ele não é só a parte científica, é a parte política também. A gente tem que estar trabalhando com os nossos profissionais, nossos futuros profissionais e estudantes, que a gente precisa estar dentro das políticas de saúde. E política, quando a gente fala, não é a política partidária, é também ela. Tá? Inclusive, a gente tem uma mesa que vai falar sobre a enfermagem no parlamento, onde a gente vai ter todos os nossos deputados federais e estaduais nessa mesa, falando da importância deles para as conquistas da profissão. Então, assim, é um congresso onde a gente agrega a ciência, a assistência, o cuidado, mas a ética e a política também. E é muito importante, porque pensando na acessibilidade também, a gente está falando da parte política importante, porque quanto foi difícil aprovar o piso salarial, né? Porque a gente vivia na época um cenário onde a gente quase não tinha representação, né, federal, por exemplo, e agora a gente vem percebendo o crescimento da enfermagem assumindo espaços antes nunca nem cogitados, né? E quanto mais profissionais estando nesses espaços, é muito mais fácil a gente conseguir os nossos projetos de leis, as nossas resoluções, né? Então, olhar para quem está lá vai olhar para a nossa categoria de uma forma muito mais especial. Então, eu fico muito feliz, eu vejo esse avanço, né, que a gente está tendo, e muitos profissionais ainda não ganham piso. Então, oferecer um evento gratuito que não foca uma especialidade só, né, que dá esse olhar para a pessoa escolher, falar, olha, eu gostei de feridas, mas eu também tenho aqui saúde da mulher, tem indígena, imunização. Então, um congresso tão diverso que faz com que esse aluno ou essa técnica de enfermagem que está lá num lugar que ainda nem sabe que o técnico pode fazer especialização de nível técnico. A gente tem um pós-tec, um programa lindo do COFEM, que muitos técnicos ainda não conhecem, né? Então, assim, é tão bom você conseguir adentrar em todos os espaços para deixar uma enfermagem escolher o espaço que ela quer frequentar. Isso é muito lindo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal para a enfermagem. E é um momento assim da gente discutir o que realmente impacta no trabalho, no dia a dia do profissional, né? Então, por isso, assim, o CBCenf, ele não escolhe uma especialidade. A gente escolhe a assistência, o cuidado, e em cima disso a gente vê o principal de tecnologia, que é o nosso tema central desse ano, para que a gente possa trabalhar todas as áreas e impactar no dia a dia do profissional de enfermagem e aí, consequentemente, na assistência que é prestada para a sociedade. Ô, Josias, são 180 palestrantes. Quem está do outro lado aí, que não pude ir, mas vou assistir pelos canais, pelas redes digitais. Quais são as principais palestras? Quais são os temas assim, de mais importância, relevância? Para as pessoas que estão aqui que vão ficar em casa. Então, dentro da plataforma COFEM Play, quando ele entra, tem a aba CBCenf. No CBCenf vão ter as transmissões online, né, em tempo real, do que está acontecendo. Então ele vai entrar ali e vai estar escolhendo qual é a área que ele vai se interessar e vai poder entrar ali. Então a gente tem vários temas. Nós não temos infelizmente, nós não temos todas as salas no CBCenf que está acontecendo presencialmente, acontecendo de forma online, mas nós temos lá várias opções em que vai poder entrar e participar e acompanhar. Lembrando, né, como você coloca, a questão de que tem que baixar o aplicativo da plataforma, COFEM Play. Então, é simples, é rápido, não ocupa tanto espaço e ele consegue rodar no celular dele. Nós temos a lista das apresentações, acho que a Tati pode trazer aqui. Nós não temos todos, né, dos 180, mas nós trouxemos os principais. Tá bom.
Olha, amanhã, inclusive, a gente vai ter uma palestra muito Amanhã, boa para terça-feira, dia 9 Se de você setembro. estiver na quarta-feira, já passou. Mas você pode assistir. Pode, vai ficar lá no Coffee Play. É no segundo dia de evento. A gente tem uma palestra para o pessoal que é empreendedor, que quer empreender, que é profissionais inovadores, carreiras memoráveis, enfermeiros como referência no mercado de trabalho. Então é muito interessante essa palestra, porque a gente vai ter profissionais que têm experiências exitosas já dentro do empreendedorismo da enfermagem. Outro interessante é o programa SUS Digital. Então a maior força de trabalho do SUS é a enfermagem. E hoje a gente tem o SUS Digital e a enfermagem tem toda a resolução voltada para que a gente possa trabalhar dentro desse sistema, né? Então é importante também essa. Outra interessante é a teleconsulta de enfermagem, né? Ótimo. Que a gente vai ter uma sessão científica que casa com essa outra do SUS Digital, o letramento em diversidade sexual, racial e de gênero, a gente cada vez mais devemos estar incluindo na sociedade, dando acesso, e aí para isso a gente tem que estar com o letramento em dia para a gente não cometer nenhum tipo de discriminação. No dia 10, que seria o terceiro dia de evento, na quarta-feira, a gente tem um seminário importantíssimo, que já acontece a 4ª edição desse seminário. É um seminário do Ministério da Saúde, é uma parceria Ministério da Saúde com o COFEM, onde eles vão debater as principais tecnologias e inovações nas ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites virais. Inclusive, agora há poucos dias foi aprovado nota técnica onde dá autonomia para o enfermeiro na questão da prescrição de antirretrovirais e também da profilaxia da hepatite B. Então a gente já vai estar aqui saindo do Congresso com essa grande inovação. O enfermeiro então pode receitar? Com certeza, com certeza. Isso desde 76, desde a lei do exercício profissional, desde 86. O artigo 11 da lei 7498 de 86, ele traz como o enfermeiro pode prescrever medicamentos que estejam dentro dos protocolos institucionais. Então, isso é possível desde 86. Então, assim, por meio da consulta, né? Por meio da consulta de enfermagem, claro que está na resolução 736, agora 2024. Então, assim, e esse é um ponto importante, né, que Tati traz. Ele protocolou, né? Normatizou o Ministério da Saúde. Normatizado agora pelo Ministério da Saúde, então dentro das ISTs. Então isso é um ponto que na verdade assim já fazia abordagem sindrômica dentro das ISTs que já poderia prescrever. Então assim só isso o enfermeiro pode sim. Só que a gente avança mais ainda, porque agora a gente avança para os antirretrovirais, que são as medicações para o paciente que está controlado a infecção do HIV, e para a hepatite B para profilaxia. Então assim, muita pessoa no interior ele tem acesso ao enfermeiro, mas não tem acesso ao infectologista, que é o que prescrevia até o momento. Então, assim, o Ministério da Saúde amplia o acesso das pessoas ao tratamento quando ele coloca o enfermeiro dentro dessa assistência, na prescrição também dessas medicações. Então, nesses principais pontos, né, que trazem como essas que a Tati acabou de apresentar, elas serão online apresentadas aí para todo o Brasil. E aí, quando traz a questão do empreendedorismo, das clínicas, do registro, né, da pessoa jurídica, então tem resolução, inclusive, para isso. Então, assim, até incentivar aqueles profissionais que são empreendedores, né, que são autônomos, que registrem suas clínicas junto aos seus conselhos de enfermagem. Outro ponto importante no letramento digital, porque assim, a gente parte do princípio, a internet está aí, todo mundo tem um celular, tem internet, todo mundo sabe tudo sobre a internet. Não é assim. Pode crer. Não é assim. E nós temos um Brasil de assim, intercontinental. Então, veja, nós temos realidades do Rio de Janeiro e temos realidades de Roraima, do Rio Grande do Sul, da Bahia. Então, nós temos realidades em que essa palestra, ela vai trazer isso, né? Como é que nós devemos economizar isso? Quando traz o SUS digital, né? Então, assim, o certificado digital, prontuário eletrônico, hoje a realidade na maioria das instituições nos grandes centros. Então ele traz essa realidade, né? E na construção dessa programação científica foi mais ou menos isso, né? Informações, né? Sugestões de vários conselhos, e nós tivemos que consolidar na programação que nós temos hoje, pensando nessa particularidade dos Josias, regionais. Eu tô com um sentimento assim, porque aqui é um aprendizado, pessoal, aqui é uma sala de aula, tá? A gente está dentro de Salvador, no Centro de Convenções, participando desse congresso enorme, 13 mil pessoas aqui, por dia.
Eu tô com a impressão que a cada dia vocês estão querendo dizer o seguinte: o enfermeiro ou a enfermeira é uma profissão, precisa ser respeitada, né? Não é mais deixar para o enfermeiro, não vou confiar mesmo, né? Mas assim, eu vejo o quanto vocês estão num esforço enorme, já são 27 edições. E a outra pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: até onde vai o poder do enfermeiro no atendimento a um paciente? Não há essa limitação, né? Depende, assim, da clínica, depende da assistência, depende do local. Então, assim, o enfermeiro é um profissional resolutivo dentro de uma instituição de saúde. O enfermeiro é um profissional regulamentado em lei desde 1955, liberal, né? Profissional liberal. Veio a 7498 com uma atualização em 1986, trazendo como um profissional prescritor, sim, quando tem um programa dentro da instituição, requisita exames, sim, avalia, prescreve cuidados, né? É uma profissão que prescreve cuidados através da resolução 736, que é do processo de enfermagem. Então, assim, na obstetrícia, né, um avanço, por exemplo, na obstetrícia, os enfermeiros obstetras, que realizam parto, hoje realizam ultrassom para acompanhamento do trabalho de parto. Em algumas maternidades, no centro de parto natural, por exemplo, eles internam e dão alta, tem essa autonomia. Então, assim, o enfermeiro ele tem avançado na parte tecnológica, na parte da consulta de enfermagem, teleconsulta, por exemplo, né? A teleconsulta de enfermagem, que até pouco tempo não tinha, mas então nós estamos avançando. Então, assim, é um profissional resolutivo, ressaltando que representamos mais de 70% de toda a força de trabalho de saúde de todas as unidades. Então, eu não tenho medo de errar, de dizer que sem enfermagem, nenhuma unidade de saúde funciona. A enfermagem ela é imprescindível para a garantia da assistência da saúde do país. E eu digo mais, muitas instituições, e eu venho de uma realidade, inclusive que eu trabalhei em área indígena, onde o profissional que você tem para prestar assistência é o enfermeiro técnico auxiliar de enfermagem. Então, assim, é o profissional que chega em todos os locais de assistência do nosso país. E que bom que o COFEM está cada vez mais ampliando, né, as nossas atribuições. Muitas vezes eu percebo quando o COFEM aprova uma resolução de alguma especialidade, enfim, a gente vê ainda muita categoria ainda reclamando, né? Sem entender muito que quanto mais ampliar, né, o meu rol de atuação, eu tenho o direito de escolher, né? Se eu vou para a área do empreendedorismo, ter meu próprio consultório, ou se eu estou, né, vinculado a uma instituição privada de saúde, então a gente tem o direito de escolher. E com esse conhecimento, estando aqui no Congresso, a gente conhecendo, né, por exemplo, muitas pessoas estão conhecendo a primeira vez agora teleenfermagem, teleconsulta. Congresso agora a gente teve o curso Sutura, né? Isso que eu ia falar agora, que é recente. É recente, muitos profissionais reclamaram, mas eles não pensam. Aquele profissional que está lá naquela aldeia indígena, que acontece um acidente, que não tem um transporte, não tem um helicóptero para transportar, e o profissional hoje ele está habilitado, desde que capacitado, a fazer o procedimento. E hoje aqui no Congresso a gente teve o curso o dia inteiro de sutura, né? Então o profissional capacitado, habilitado, ele pode hoje fazer uma sutura simples. E é muito importante, né, esse olhar, e também das especialidades, né? Então eu não trabalho com obstetrícia e vejo quanto a enfermagem obstétrica está evoluindo. Eu falo, graças a Deus, porque quem se especializar nessa área vai ter o direito de atuar com tanto protagonismo, né? Eu acho muito importante. Quem está na área de feridas, a gente agora com a nova resolução ampliou, que me incomodava muito, que a resolução estava desatualizada, porque só englobava o profissional vinculado a uma instituição de saúde e o enfermeiro que trabalha com feridas. A gente tem várias especialidades. Ele tem um caráter muito empreendedor, ele vai, assume o paciente em domicílio, ele trabalha, né? Tem outros lugares, não só uma estrutura física ali, um consultório, mas ele pode atender em domicílio. Então a gente precisava avançar. Então fico muito feliz e orgulhosa da enfermagem, enquanto a gente está evoluindo. Né? A gente usou a pandemia, né, para aprender, a gente evoluiu muito. A teleenfermagem, teleconsulta, várias outras resoluções que surgiram nessa época da pandemia, trouxe protagonismo para a enfermagem, e agora a gente só está cultivando, né, aquilo que foi plantado. Eu tenho certeza que nós somos
para enfermeiros, né, mais de 60 especialidades. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo outras áreas, porque o lugar de enfermeiro é onde ele quiser ser, né? Acho que com muito conhecimento e estudo, ele vai frequentar qualquer lugar. O nosso tempo está chegando ao finalzinho, mas eu queria ouvir de você. Já são mais de quase 35 minutos. Josias, qual a área da enfermagem, a especialidade que promete bombar para os próximos anos? Olha, eu não arriscaria uma área, né? Porque a enfermagem ela tem avançado em diversas áreas. A área da estomoterapia, com a questão das novas tecnologias em feridas, tem avançando muito. A obstetrícia tem avançado bastante. As PICs, as práticas integrativas, né? Elas têm avançado. A estética tem avançado bastante. Então, assim, a gente tem avançado em várias frentes. Então, eu acredito que, assim, não é uma área da enfermagem que está destacando, mas a enfermagem como todo. A gente vê o sucesso desse congresso, a gente vê o sucesso dessa programação científica, a gente vê a expansão que a gente vê. Então, assim, se você pegar os últimos congressos, se você pegar como que os profissionais estão se aproximando do conselho, né, e você traz um ponto importante quando diz que antes as pessoas tinham uma visão do conselho e hoje tem outra. Eu acho que é muito isso, né? Quando o Conselho Federal, os conselhos regionais se aproximam dos profissionais, vejam a necessidade do profissional, legislamos com as resoluções e decisões em prol do avanço da categoria, sem entrar em nenhuma outra categoria, mas sim com a autonomia que a lei nos garante, nos dá, a enfermagem avança como um todo. E quem ganha com isso? Quem ganha? Quem ganha é a população. Isso. Quem ganha é a população brasileira, porque eu tenho o quê? Uma ampliação de demanda, de assistência. Então, o foco do Conselho Federal, dos conselhos regionais é esse. É ampliar a assistência à população brasileira. Então, assim, digamos que a enfermagem está avançando como um todo. O empreendedorismo vem também, né, com uma pegada boa de avançar, de mostrar assim, olha, a enfermagem é autônoma sim, pode ter a clínica sim, pode ser empreendedora também. Então, não somente presa ao concurso público, ela pode fazer diferente. Então, a enfermagem está avançando como um todo. Eu acho que na área das especializações também, como você traz o pós-técnico, né? E, sim, o técnico de enfermagem pode se especializar, sim, na área que ele domina, ou que ele quer, ou que ele tem uma prioridade. Então, isso o Conselho Federal tem incentivado bastante. Então, acho que não tem uma área específica, mas a enfermagem como um todo vem avançando, seja na assistência hospitalar, seja na domiciliar, que também com os home care tem avançado, seja na saúde pública, seja na vacina. Vamos, né, recentemente ter uma publicação, estamos em um estudo de uma resolução que vai trazer a questão do enfermeiro como prescritor de imunobiológicos. Então são avanços em que a gente tem buscado para garantir assistência à população. Gostaria de agradecer vocês. Foi muito bacana. Aliás, isso aqui para mim está sendo uma experiência ótima, que não é a minha comunicação é esportiva, é de entretenimento e tal, mas a diária de saúde é um aprendizado enorme, para mim está sendo muito legal. Parabéns aí a vocês. Obrigada. É um Deixa prazer. a mensagem para quem está do outro lado aí. Sim. Então, assim, agradecer, né, o Pode Falar, mas dizer que esse momento aqui do CBCenf, aproveite muito, que é um espaço de network, é um espaço de troca, onde a gente vai ter várias programações, né? E dentre elas a gente tem o seminário de prática avançada, que será dia 10. A gente vai ter também o encontro de saúde mental, que vão ser transmitidos pela plataforma. Então, assim, é dizer mais uma vez que esse espaço ele é nosso, esse investimento que o Conselho Federal de Enfermagem junto com os regionais fazem é para toda a enfermagem, para que a gente possa mudar cada vez mais a realidade da assistência lá na ponta, lá na nossa sociedade, mas principalmente a gente conseguiu o reconhecimento e a valorização da nossa profissão. E aí, Josias? Bom, só agradeço a vocês, agradeço ao Pode Falar, agradeço, né, por ter aberto esse espaço para a gente, por vocês estarem aqui cobrindo esse evento, o maior evento de enfermagem da América Latina. Tati falou um pouquinho sobre o encontro de saúde mental, eu acho que é importante, né, participarem também. E nós estamos no Setembro Amarelo, então, né, nenhum momento para que a gente possa estar discutindo, avaliando. E além do encontro de saúde mental, nós temos, dentro da plataforma Cofem Play, a Enfermagem Solidária. Enfermagem Solidária nasceu em 2020, que é uma plataforma de apoio emocional atendida por enfermeiros especialistas em saúde mental, onde vai dar um conforto emocional naquele momento de crise.
estou no meu plantão, tá pesado, onde quer que eu esteja, pego o meu celular, entro na plataforma, agendo um horário com um enfermeiro especialista, ele vai te atender de segunda a domingo, de 8 da manhã às 21 horas da noite, estará disponível enfermeiros especialista em saúde mental para lhe atender. Então baixa hoje o Cofem Play, acessa a plataforma da Enfermagem Solidária e nós estamos lá prontos para atendê-los, toda a enfermagem do nosso Brasil. Então agradecemos mais uma vez, fique conosco até quinta-feira e é só sucesso, porque a enfermagem merece. Força enfermagem, força sistema, Cofem Conselhos Regionais. Só para finalizar também, lembrar que no Cofem Play também tem todas essas resoluções que a gente disse aqui, então é importante você que ainda está se inspirando, que ainda não sabe, né, se pode ou não pode, o que o enfermeiro técnico pode fazer, conheça nosso código de ética, as nossas resoluções, e aí busque a resolução de uma determinada especialidade, já que você se encantou por alguma especialidade. Conhecimento liberta o profissional de enfermagem, muito importante você ter conhecimento. E é isso, a gente está finalizando mais um podcast. Isso aí, mais uma edição do podcast, sim, direto aqui de Salvador, do Centro de Convenções. É o 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, o CBCENF. Mas a gente volta daqui a pouquinho, porque ainda tem mais hoje. Isso, né? O maior congresso da América Latina, gente. Olha que incrível. 13 mil pessoas aqui por dia. Eu até vou subir agora para assistir uma palestra. Será bem-vindo. Opa! Tchau, tchau, pessoal. Gente.